quero ler para você um texto. Eu tenho uma palavra curta, mas muito forte para falar com você aqui hoje. Alguns talvez vão pensar assim: ah, mas eu já ouvi isso um monte de vezes, pastor. É, eu sei. Mas calma aí. Hebreus capítulo 3. Irmãos, é tão bom quando Deus fala com você. Sabe? É tão bom quando nós, por exemplo, que somos pastores, que estamos na frente de uma congregação, é tão bom quando Deus fala com você. Às vezes não muda nada. A situação continua a mesma, mas você entende o que você está passando. Semana passada, eu coloquei no grupo dos líderes de célula um questionamento. Você vai entender no final. E eu falei para os meus líderes de célula sobre o que nós temos vivido, sobre a mensagem da graça. Por isso que o tema dessa mensagem hoje é o teste da fé. E segunda-feira, quando eu fui caminhar, todos os questionamentos que eu coloquei nos grupos de líder, Deus me respondeu. Não mudou nada, naturalmente, mas espiritualmente muda tudo. Tudo que nós precisamos na nossa vida é ouvir Deus. Se você é um crente e não ouve Deus, você está perdendo o seu tempo dentro da igreja. Você pode ficar 20 anos dentro da igreja, você não vai virar crente. Você pode ficar 20 anos dentro de uma garagem, você não vai virar carro. Se você não criar o hábito de ouvir Deus, você corre um sério risco de no final da sua vida você ter perdido o seu tempo. Ah, mas Deus não fala comigo. Fala. Se tem alguém difícil de ouvir Deus aqui no meio de vocês, sou eu. Até comigo ele fala. Quando eu brinco com vocês e falo assim, que daqui no meio de vocês eu sou o pior, tem pessoas que não acreditam nisso. Vamos ler o texto. Esse texto é uma advertência séria que a Bíblia está falando. Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao 19. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. O autor de Hebreus está falando da história do povo de Israel que saiu do Egito para ir para a terra prometida. Verso 9. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Olha, o povo sai do deserto, vai para a terra prometida, que Deus tinha prometido. 40 anos, eles não compraram sapato, eles não compraram roupa, eles não foram no supermercado, Deus provia tudo. Mas mesmo assim, o autor diz que eles tentaram Deus colocando à prova, mesmo eles vendo o mar vermelho abrindo. Depois nós vamos entender o que isso tem a ver com a igreja de hoje. Verso 10. Por isso, Deus falou assim: fiquei irado. Deus se ira, irmão. Hoje você vai descobrir que Deus se ira. Fiquei irado com aquela geração e disse: o seu coração está sempre desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Eu não estou lendo o Velho Testamento, queridos, eu estou lendo Hebreus, Novo Testamento, Nova Aliança. Verso 11. Deus jurou de novo. Outro dia nós pregamos que Deus jurou sobre as nossas bênçãos. E Deus jurou de novo. Jurei na minha ira. Jamais entrarão no meu descanso.
Deus falou assim, eu tirei esse povo do Egito, eu atravessei o Mar Vermelho, eu dei comida, eu fiz tudo, eu botei nuvem, eu fiz tudo para eles, mas eles não me colocaram à prova, e eu jurei, eles não vão entrar no descanso. Qual era o descanso? A terra prometida, Canaã. Você já sabe a história. Não entraram. 40 anos, e Deus jurou que eles não entrariam. Cuidado. Agora é a advertência para a igreja de hoje. O escritor de Hebreus usou uma história do Velho Testamento para nos ensinar algo hoje. E ele diz assim, cuidado. Quando a Bíblia diz cuidado, irmão, é porque nós temos que ter cuidado. Quando eu digo cuidado, você não precisa ter cuidado, mas quando a Bíblia diz cuidado, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Isso aqui é a chave da nossa mensagem, depois nós falamos sobre ele. Verso 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Todos os dias, quando a gente se encontrar, se reunir, nós precisamos nos encorajar uns aos outros. Irmão, olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus está fazendo ali. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Jesus fez por nós. Não, irmão, calma, calma. Jesus morreu na cruz, está tudo pronto. Encorajar uns aos outros. Mas a gente para falar de tantas coisas do mundo. A gente gasta tempo falando de filhos apenas, a gente gasta tempo falando de carro, a gente gasta tempo falando de futebol, a gente gasta tempo de falar de crise, a gente gasta tempo de falar com tantas coisas, mas a Bíblia está dizendo assim, encorajem uns aos outros. O texto começou dizendo assim, cuidado. Pastor, o senhor está bravo? Não. Só para você entender a seriedade disso aí. Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado. Que pecado? O que pode endurecer o homem pelo pecado? Verso 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Tem participante de Cristo aqui? Você é participante de Cristo, querido? Você é participante de Cristo, querido? Amém? Aonde você anda, você é participante de Cristo, lá no seu trabalho, nas suas conversas, aonde você está, você reflete Cristo o dia inteiro da sua vida, amém? Porque é para esses que Jesus está falando. Desde que, de fato, não apeguemos até o fim a confiança que temos no princípio. Verso 15. Por isso é que se diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como o povo fez na rebelião, lá no Egito, na terra do deserto. Que foram os que ouviram. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Verso 17. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? O autor de Hebreus está mostrando quem não entrou. Por que Deus se irou? Não foram os desobedientes? E o verso 19 fecha. Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar no descanso. Bom, na verdade a gente podia parar aqui e já ir embora, porque só esse texto por si só já se explica. Mas todos nós passamos pelo teste da fé. Fala assim comigo, teste da fé. Coloca para mim aqui o tema da mensagem.
Escute, todos nós temos que enfrentar o teste da fé. E aqui é o ponto que as coisas acontecem. Assim como o povo de Israel falhou em entrar no descanso da terra prometida, os crentes hoje podem deixar de entrar no descanso de Deus. Nós vimos essa história. Era um povo que estava escravo no Egito, foi tirado do Egito por Moisés. Eles viviam lá com Faraó, diante da opressão. O Egito simboliza o mundo, Faraó tipifica Satanás, Moisés foi o libertador. Nós sabemos que depois da última praga, eles comeram da Páscoa, do Cordeiro, dentro de casa. Depois de eles terem pintado os umbrais das portas com sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro, depois eles foram embora. Isso, quando você lê isso, quando você celebra a Páscoa, você entende que esse é um quadro de salvação, Depois disso eles partiram, atravessaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza o batismo daquele povo. Todo aquele povo foi batizado no Mar Vermelho, E quando nenhum teólogo tem dúvida sobre a saída do Egito, da Páscoa, que isso aponta para uma salvação. Todo mundo entende isso, isso é coisa comum no meio do cristianismo. Contudo, quando nós falamos de Canaã, as pessoas não têm clareza sobre Canaã, mas isso a gente vai deixar para outro dia. E o texto que nós lemos em Hebreus capítulo 3, verso 7 e 19, está fazendo uma séria advertência para os crentes de hoje em dia. E a advertência é simples: cuidado com a incredulidade. Talvez eu comece a pregar essa palavra e o seu coração já faz uma análise da sua vida rapidinho e fala assim: opa, tranquilo, não tenho esse problema. Pode liberar a ceia logo, pastor. Já estou resolvido. Amém. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Mas se a Bíblia diz, cuidado com a incredulidade, a promessa de Deus para o povo de Israel que estava escravo era que eles iam entrar numa terra prometida que mana leite e mel. E eu quero fazer um paralelo dessa história para a gente chegar nos nossos dias. A terra manava leite e mel. Não é que ela possuía leite e mel, é que ela fluía como leite e mel. E é algo interessante sobre os frutos da terra prometida. Quando você lê a Bíblia lá em Números, você vai ver que os frutos que o povo de Israel comia no Egito eram pepinos, melões, alhos, cebolas. Está em Números capítulo 11, verso 15. Eles viviam no Egito e eles comiam pepino, cebola, alhos, esses tipos de frutos. Mas quando Deus falou que eles iam entrar na terra prometida, em Números 13, 23, diz que eles, na terra prometida, os frutos eram uvas, romãs, figos. Os frutos da terra prometida, da terra do Egito, era fruto que dava no solo. Pepino, alho. Os frutos da terra prometida eram frutos que davam em árvores. Talvez você não entenda isso, mas colher fruto no Egito, lá no mundo, colher fruto no mundo, pepino, alho, colher fruto no mundo, com as armas do mundo, dá um trabalho, sabe? Mas os frutos da terra prometida, da Canaã, é só você estender a mão e pegá-las. Era uvas, romãs, frutos que davam em árvores. Todo mundo brinca que lá no mundo nós temos que matar um leão todos os dias. Essa semana eu vi um cara falando um negócio interessante. Ele falou assim: olha, se vocês verem um leão mancando por aí, ele é meu, porque hoje eu não consegui matar ele, eu só machuquei ele. Sabe, parece que a vida é difícil.
Os frutos lá de fora é difícil. Esse é o quadro de como as promessas de Deus são fáceis e simples para se apropriar. Olha o que eu estou falando para você aqui, irmãos. Você foi treinado durante a sua vida inteira, que as bênçãos de Deus são difíceis. Você foi treinado a vida inteira, que as coisas de Deus vai ser a bênção, vai ser para os humilhados. Pessoas afirmam na internet, você pode entrar, abaixa para mim só um pouquinho, o som está dando uns. As pessoas afirmam que um cristão não pode ser abençoado, não tem como um cristão ser abençoado. Mas esse é um quadro de como as promessas de Deus são fáceis e simples. Quando Deus tira aquele povo do Egito, em Deuteronômio 6, verso 10 e 11, Ele fala para o povo assim: olha, eu vou levar vocês para uma terra prometida. Eu vou levar para vocês para uma terra que mana leite e mel. E olha o que tem nessa terra. Eu estou contando a história do povo de Israel para mim começar a pregar. Espera aí, irmão, estou só fazendo um pano de fundo. O Senhor disse assim, o seu Deus, que o conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Eles iriam chegar em cidades que a cidade já estava toda construída e não foram eles que construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, de poços que vocês não cavaram, de vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, vocês comerem e ficarem satisfeitos. Essa era a promessa de Deus para aquele povo: eu vou tirar vocês do Egito e não vou levar vocês para uma terra para vocês se matar, não. Eu vou levar para uma terra para vocês que já está tudo pronto. É uma obra consumada. Esse é a visão da obra de Deus para hoje. Então Deus estava introduzindo eles numa obra consumada. Todavia, irmão, estou contando a história do povo do Egito, do povo de Israel. Todavia, quando eles chegaram numa cidade chamada Cades Barneia, antes de entrar na terra prometida, algo triste aconteceu. Algo triste aconteceu. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus providenciou tudo. Deus falou que ia dar as cidades para eles feitas. Deus falou que ia dar as oliveiras plantadas. Eles comiam, a nuvem dava. Mas quando eles chegaram perto da terra prometida, algo sério aconteceu. Está lá em Números capítulo 13, verso 27 e 29. Números 13, 27 e 29. Coloca para mim, diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você enviou, onde há leite e mel com fartura. Aí eles trouxeram um fruto grandão, cacho de uva, 3 pessoas para carregar o cacho de uva. Olha aqui, Moisés, a terra é boa mesmo. Eles tinham mandado os espias para ver o relatório, para ver se a terra era boa. Quando eles chegaram perto da terra, eles falaram assim: vai lá ver se a terra é boa. Os espias foram lá ver a terra e falaram assim: olha o relatório que eles trouxeram. Olha, a terra, ela mana leite e mel com fartura. Aqui está o fruto. Agora olha o verso 28. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Fala assim comigo, Enaque. Os espias trouxeram um relatório dizendo que a terra realmente era muito boa, mas tinha gigantes lá, tinham pessoas grandes. Aí, em vez deles crerem na promessa do Deus que já tinha tirado eles do Egito, em vez deles crerem na promessa do Deus que já tinha feito eles atravessar o Mar Vermelho, eles preferiram ouvir o relatório dos espias. Olha o que eles falaram em Números capítulo 13, verso 31 a 33, verso 31 a 33. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte que nós. Os homens já tinham atravessado o Mar Vermelho, os faraós já tinham morrido tudo, irmão. E eles falaram agora que eles não podiam atacar, eles não podiam entrar, eles são mais fortes do que nós. Olha o relatório, verso 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual nós fomos em missão e reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são com grande estatura. Verso 33. Vimos também gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto. Esse foi o relatório.
Em vez deles acreditarem em Deus, eles preferiram acreditar nos relatórios dos espias. Eles falaram assim: olha, lá tem descendente de Enaque. E eu fui ver o que significa Enaque. Enaque, a palavra Enaque significa coleira ou corrente no pescoço, um jugo que prende as pessoas. Embora eles tivessem sido livres da escravidão, embora Deus tivesse feito um milagre na vida deles, eles ainda tinham uma mentalidade de escravo. Deus tinha feito uma obra tremenda sobre a vida deles, mas ele ainda tinha uma mentalidade de escravos. Eles viram os gigantes e se encheram de ansiedade, se encheram de preocupação, se encheram de medo. Por isso que o texto que eu li em Hebreus capítulo 3, verso 3, diz que por causa da incredulidade, eles não puderam entrar na terra prometida. Não foi permitido eles entrar. Imagina, Deus tira eles lá do Egito, conduz eles para perto da terra. Quando chega perto da terra, eles falam assim: a gente não pode. E Deus fala assim: eu juro que eles não entrarão. Eles duvidaram da promessa de Deus, eles duvidaram da bondade de Deus. Eu já preguei aqui há 2 domingos atrás como Deus lida com o pecador. Eu te mostrei 2 domingos atrás como Jesus lidava com os pecadores, o tamanho da gentileza, o tamanho do amor, o tamanho da excelência, o tamanho do carinho que Jesus lidava com o pecador. Mas com a incredulidade, Deus falou assim: eu juro, você não entra no meu descanso, lá não entra incrédulo. Por isso que o autor diz assim: se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Cuidado. Aquele povo não vivia em pecado, mas a incredulidade. Sabe, esse é o mesmo quadro que nós vemos hoje nas igrejas. Os crentes nos ouvem pregando sobre a graça, e eles dizem assim: isso é bom demais para ser verdade. Como assim? Eu não preciso fazer nada. Como assim? Já está tudo pronto. Os poços já estão cavados, as terras já estão plantadas, as casas já estão construídas. Eu não preciso fazer nada. Como assim, pastor? Eu não tenho que fazer nada. Por causa da incredulidade, Deus fecha a mão dele. Eu lembro da história do Wildson. Posso contar a sua história, filho? Tudo ensaiado, né? Nós começamos a pregar o Evangelho da Graça. Acorda aí, gente. Nós começamos a pregar o Evangelho da Graça. Eu sei que ninguém entende de uma vez, mas eu lembro que o Wildson falou assim, estava aqui em cima construindo, e ele falou assim: eu orei a Deus pedindo para construir uma casa. Fala assim: construir uma casa. É bênção construir uma casa, irmão? Sim ou não? Sim ou não? É bênção. Mas aí ele falou assim: quer saber de uma coisa? Quem lembra desse testemunho? Ele falou: não quero construir casa não. Eu queria que o Senhor me desse uma casa. Construir uma casa é bênção. Receber uma casa é o quê? Foi isso? Uma semana depois, ele recebeu a ligação do pai dele. Falou assim: pode comprar a casa, eu estou te dando. Como assim, pastor? Já está tudo pronto. Como assim? Eu não tenho que fazer nada. Era isso que aquele povo tinha que fazer. Eles só tinham que entrar no deserto. Mas hoje o povo na igreja, eles querem fazer. Eles são incrédulos. E a Bíblia diz assim: eu fecho a minha mão para você. Cuidado. Deixa eu te falar porque que nasceu essa mensagem. Eu ia deixar para o final, mas eu não aguento não.
Quem veio com a gente lá da PAI? Levanta a mão. Então, lá na PAI, no prédio da PAI, nós começamos a pregar a graça lá, há 3 anos atrás. 3 anos, irmão, que vocês estão ouvindo graça. E quando eu comecei a pregar a graça, quando Deus revelou para mim, eu falei, meu Deus, isso aqui vai explodir. Nós vamos ter que alugar o Kleber Andrade. Nem um amém, irmão? Quem não quer ouvir isso? Sabe quantas cadeiras nós tínhamos lá? De plástico? 200. Todas lotadas. Falei, nós vamos ter que mudar. Quando nós começamos a pregar o Evangelho da Graça, sabe quantas cadeiras tem aqui hoje? Sabe quantas cadeiras tem aqui hoje? 100. E não estão cheias. Sabe o que aconteceu nesses 3 anos? Bota lá isso. Sabe o que aconteceu nesses 3 anos? A igreja diminuiu 50%. E eu entrei em crise. Né, Raí? Né, pastor Leandro? Quantas vezes vocês vão embora? A gente fica aqui fora na igreja, ficava. Hoje fica mais não, porque Deus já falou e acabou. Nós ficava aqui fora, até meia-noite conversando. Falei, o que está errado? Por que o povo não está entendendo? Você ia para a coisa e falava assim, vamos mudar esse negócio? Como? Ir para onde? Não tem outra mensagem, só existe a mensagem da graça, vamos pregar o quê? E diminuindo. Cada domingo diminuindo mais. Eu te falei que todo mundo vai passar pelo teste da fé. Semana passada eu botei no grupo dos líderes, eu falei assim, eu não entendo o que está acontecendo. Pior coisa que existe no mundo é quando você não entende o que está acontecendo. Você sabe o que está fazendo certo, mas não está dando resultado. E essa semana Deus falou para mim assim, é o teste da fé. Depois eu vou te explicar. Calma. Quando nós começamos a pregar a graça, tinham 200 cadeiras. Deixa eu continuar a mensagem. É bom demais, pastor. Esse negócio de graça é bom demais, mas isso não deve ser assim. Agora ouça. O povo não ficou fora da terra por causa dos muitos pecados que eles tinham cometidos lá no deserto, não. Mas unicamente por causa da incredulidade. Não era um povo idólatra, não era um povo imoral, nada. Era um povo comum. Deus falou assim, eu juro, vocês não entram lá. Vai ter que aparecer um Deus maior do que eu para fazer vocês entrar lá. Como não apareceu, ninguém entrou. No entanto, em vez de dizer que eles nunca entrariam na terra, o Senhor disse que eles não entrariam no descanso. Porque Deus chama a terra prometida de descanso. Deus chama a terra prometida de descanso. Isso significa, o que era uma terra física para Israel no Velho Testamento, hoje aponta para a graça e o descanso da nova aliança. Deus está ainda levando o seu povo para o descanso da nova aliança. A terra prometida hoje é o descanso de Deus. A terra prometida hoje é o nosso descanso. Mas pastor, o que é o descanso? Dentro da hermenêutica, existe um princípio chamado princípio da primeira menção, segundo a qual a primeira menção de algo na Bíblia define em linhas gerais todo o restante da verdade da Bíblia. A primeira vez que fala sobre aquela palavra define. Então, a primeira menção de santo está em Gênesis 2:3. Olha aqui, Gênesis 2:3. A primeira vez que falou santo na Bíblia está em Gênesis 2:3. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque ele descansou, santificou o santo
descansou de toda a obra que realizara na criação. Presta atenção. Presta atenção, querido. Quantos aqui já fizeram alguma obra em alguma coisa? Serve para as mulheres também. Fez uma limpeza na sua casa, alguma coisa. Quantos aqui já fizeram alguma coisa assim? Uma obra. Quando você acaba de fazer a obra, o que você faz, irmão? Você descansa. Eu venho aqui, quando eu faço uma obra, a gente está quase morto, quer ir embora. Aí o pessoal fala assim, pastor, vamos embora. Eu fico assim, ó. Porque eu fico contemplando aquilo que foi feito. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, Ele não descansou porque Ele estava cansado. Ele descansou porque estava pronto, porque estava tudo perfeito. E a obra estava toda terminada. Quando você termina a obra, você não tem mais o que fazer, você descansa. Então observe que a primeira menção de santidade na Bíblia está associada a descanso. A primeira menção de santidade na Bíblia está associada a descanso. Agora deixa eu te falar, o descanso é a coisa mais santa que nós podemos fazer. O descanso traz o favor de Deus para as nossas vidas. Talvez você ache que a coisa mais santa que você tem para fazer na sua vida é orar. Talvez a coisa que você acha mais santa na sua vida é jejuar. Mas deixa eu te falar, a coisa mais santa que tem na sua vida é quando você descansa em Deus. Você para e descansa em Deus, confia nele. Isso traz o favor de Deus sobre a sua vida. Agora deixa eu continuar. A primeira menção de graça na Bíblia está em Gênesis capítulo 6, verso 8. Olha que interessante. Gênesis 6, 8. Noé, porém, o Senhor mostrou a sua graça, a sua bondade, a sua benevolência. Essa é a primeira palavra de graça na Bíblia. Noé, a Bíblia está achando que Noé achou graça diante do Senhor. Em outra tradução diz assim, que Noé, fala assim comigo, Noé achou graça diante do Senhor. A revelação aqui está oculta no nome de Noé. Sabe o que significa o nome Noé? Sabe o que significa o nome Noé? Acho que só o nosso menino lá atrás que sabe que o filho dele tem quase esse nome, né? Sabe o que significa o nome Noé? Descanso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o descanso achou graça no Senhor. A primeira menção de graça na Bíblia está em Noé. E Noé achou graça e o descanso achou graça. Isso quer dizer que o descanso, Noé, achou graça diante do Senhor. Então deixa eu te falar, quanto mais você vive no descanso, mais graça de Deus vem sobre você. Quanto mais você descansa em Deus, quanto mais você se apropria disso. Claro que eu não estou falando de deixar de trabalhar, claro que eu não estou falando de passividade, eu estou falando referente à sua alma. Muitos vivem cheios de ansiedade, muitos vivem cheios de angústia, de preocupações, que tiram o descanso. E isso é mal aos olhos do Senhor. E Ele deseja que a gente viva na paz do descanso de Deus. Obviamente o descanso é o descanso de Cristo. Foi nesse o descanso que Cristo entrou quando Ele terminou a obra dele. A Bíblia diz que quando Ele terminou a obra dele, Ele se assentou, Ele descansou. Depois que Ele fez a obra da redenção, Ele se assentou, porque Ele tinha pago todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele está descansando diante de Deus. Então a obra está terminada, a obra está consumada. Então Cristo descansou. E o que Ele fez? Ele nos convidou a entrar nesse descanso com Ele. Eu estou contando uma história para você entender onde eu quero chegar. Eu não comecei a pregar ainda. Eu estou te dando um pano de fundo do que eu vou pregar. Jesus faz a obra dele e a Bíblia diz que Jesus entra no descanso. E o que Ele faz? Ele convida o seu povo a entrar nesse descanso com Ele. Por quê? Porque a obra está terminada. Um crente que luta todos os dias para ser salvo, ele não está vivendo um descanso. Você vai entender hoje porque que o crente chega atrasado na igreja. Você vai entender hoje porque que o crente falta o culto na igreja. Deus teve que me explicar isso, senão eu ia endoidar.
Falei, Deus, como é que pode as pessoas recebendo as pérolas e elas faltam o culto? Eu ia ficar doido. Deus falou assim, calma, eu vou te explicar. E eu vou te explicar para vocês. Como que um crente chega às 6h20 num culto desse? Se não acontecer nada demais, você vai entender. E pensa de uma forma, eu estou te amando nessa noite. Porque a palavra diz assim, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque a incredulidade te rouba do favor de Deus. Eu nunca preguei uma palavra tão séria como essa aqui hoje. Porque ela virou a chave da minha vida. Eu não sei se ela vai virar da sua, mas da minha ela virou. Porque tem anos que eu estou diante do Senhor. Deus, como que pode as pessoas ouvindo sobre esse evangelho e elas me faltam culto? Eu não estou preocupado com números aqui não, irmão. Calma. Daqui a pouco nós vamos ceiar e você vai entender. Sabe, um crente que vive todos os dias lutando para ser salvo, esse cara não entrou no descanso. Aqueles que pensam que um dia vão ser justos, eles não conseguem entrar no descanso. O crente que vive com medo da ira de Deus sobre si, essa pessoa não consegue entrar no descanso. Quando acontece algum problema, eles creem, sabe, que Deus está pesando a mão sobre eles. Não, isso aqui está acontecendo porque, nossa, viu o que eu fiz? É porque eu fiz isso. Esse infeliz não teve revelação da graça ainda. Ele não consegue viver um descanso, porque ele acha que Deus está irado com ele. E por que vive sem descanso? Por que eles vivem sem descanso? Por que a vida é cheia de preocupações? Por que a vida é cheia de labor? Por que a vida é cheia de dores? Por que os casamentos não rompem? Por que a vida financeira não rompe? Por que os relacionamentos com as pessoas não rompem? Por que seu ministério não rompe? Simplesmente porque não creem e não recebe o dom da justiça. Não creem no perdão completo dos pecados pelo sangue, mas precisa receber uma dose de perdão a cada dia. E a incredulidade a respeito da obra consumada, porque eles não creem que a obra está consumada, isso impede deles entrarem no descanso. Feito um pano de fundo, vou começar a pregar agora para você. Falando sobre Israel, sobre a igreja de hoje. O texto que nós lemos em Hebreus capítulo 3, verso 12. Eu já vou começar a pregar e já vou terminar daqui 5 minutos. Hebreus 3,12 diz assim: cuidado. Eu te dei todo o pano de fundo para te mostrar que o povo de Israel não entrou no Egito, na terra prometida, por causa da incredulidade. Os crentes hoje não recebem as bênçãos, porque o coração deles é incrédulo. E o texto diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Esse versículo é um versículo muito maluco da Bíblia. Perverso aqui é um coração de incredulidade. A tradução fez feita errada. Coração de incredulidade impede que você entre no descanso. É isso que o texto está dizendo. A palavra perverso aqui no original é pornéreos, que significa cheio de labores, aborrecimento, fadigas, atormentados pelos labores. É isso que essa palavra significa. Pensa nesses labores, no trabalho incessante de um crente, tentando agradar a Deus fora do favor dele. Pensa de como a vida desse cara é triste. Coração perverso aqui é um coração cheio de angústia, é um coração cheio de preocupação, é um coração cheio de atormentação, sabe? Porque ele não consegue crer, ele não consegue descansar. Se ele trabalha, ele tem medo que vai perder o serviço. Se ele tem uma empresa, ele tem medo que não vai ter serviço. Se ele faz uma coisa, ele pensa que vai morrer de doença, que vai fazer não sei o quê, que ele não é salvo, que a vida dele é uma loucura.
Quando Deus diz para não termos um coração perverso, Ele está dizendo para rejeitarmos um coração que não tem descanso, cheio de estresse, de preocupação, de ansiedade, de medo. O texto está dizendo que um coração perverso, um coração não... Quando a gente fala de perverso, a gente acha que é um coração maligno, que fica matando as pessoas. Não, pastor, eu não tenho esse coração perverso, meu coração é bonzinho. Não, deixa eu te falar, esse texto está falando de um coração cheio de ansiedade, cheio de preocupações, cheio de medos. Essas pessoas não conseguem entrar no descanso. Isso é muito interessante, porque Jesus disse lá que um dos princípios da grande tribulação, em Lucas 21, 34, diz assim, o próprio Jesus disse isso aqui, olha, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Jesus falando sobre a grande tribulação, as pessoas que vão ficar fora do reino, das bodas do Cordeiro, por quê? Porque o coração delas é cheio de ansiedade. O vencedor, irmão, é aquele que entra no descanso de Deus, é aquele que entra no descanso do Senhor. A Canaã, que somos desafiados a entrar no Novo Testamento, é o descanso. É interessante que nós valorizamos muito o mal moral, nós pensamos que esse é o pior das maldades, aquelas pessoas que praticam coisas horríveis, mas a palavra de Deus está dizendo que perder a paz e viver sem o descanso é reprovado por Deus. Nenhum coração para Deus, nenhum coração para Deus é mais perverso do que um coração incrédulo. Eu vou repetir isso aqui para você, irmão. Nenhum coração para Deus. Você pode pensar aí no estrupador, você pode pensar no assassino, você pode pensar no que você quiser aqui agora. Mas nenhum coração para Deus é mais perverso do que um coração de incrédulo. Nada ofende a Deus mais do que a incredulidade. Nada ofende Deus mais do que a incredulidade. Imagina tudo que Deus fez com o filho dele para morrer aqui, e no final a gente fala que não é suficiente. Não, não é isso tudo não. Davi cometeu um pecado terrível, assassinando um homem, tomando a sua esposa. Sabe, ao ponto de vista governamental de Deus, esse pecado foi sério. Mas Deus não disse assim, eu desisto de Davi. Não, Deus não desistiu de Davi por causa disso. Mas a incredulidade dos filhos de Israel fez Deus desistir deles, ao ponto de Deus jurar que eles não entrariam no descanso. A incredulidade dos filhos de Israel fez com que eles, sabe, Deus se voltasse contra eles. Porque a incredulidade insulta e ofende Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que a única coisa que nós temos é a fé, é crer no Senhor. Todo pecado viola a lei de Deus, mas alguns pecados insultam o próprio Deus, como é o caso da incredulidade. Deus mandou o filho dele aqui para morrer por nós. Deus mandou o filho dele para morrer por nós, para pagar os nossos pecados, e os crentes continuam dizendo que eles são pecadores. Eles estão dizendo que o que Jesus fez não valeu nada. Deus mandou Jesus morrer por nós, para que nós fôssemos curados, mas a gente continua dizendo que nós somos doentes. Deus mandou Jesus vir aqui, e a Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, mas a gente continua dizendo que a nossa vida é miserável. Deus falou que Ele nunca viu um justo mendigar o pão, mas a gente continua preocupado com as nossas coisas do dia a dia. Como nosso filho vai crescer, aonde ele vai estudar, o emprego que eu vou ter, aonde eu vou casar, como que nós pudéssemos acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça? Nada ofende Deus mais do que a incredulidade. E sabe onde estão os maiores incrédulos? Sabe onde estão os maiores incrédulos? Dentro das igrejas.
dentro das igrejas. Você vai no boteco, você conversa com um bêbado, ele fala assim: Deus é bom, eu acredito, olha, Deus está cuidando de mim. Você quer ser evangelizado? Vai no boteco, conversa com um bêbado. Você vai ver se por um segundo sequer ele fala que Deus não presta. Mas dentro das igrejas, os filhos de Deus duvidam do amor e da bondade dele, duvida que Deus está cuidando deles, e morrem de preocupações, de estresse, de incredulidade, e acham que só vão ter as coisas se eles merecerem. Nada insulta e ofende mais a Deus do que a incredulidade. A Bíblia chama de coração perverso. Todo pecado viola a lei de Deus. Muitos filhos de Israel foram salvos na ocasião da Páscoa. Eles aspergiram o sangue, eles comeram do cordeiro, eles saíram do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho, eles foram salvos. Mas quantos deles entraram no descanso? Só 2. Eram milhões de pessoas. Da mesma forma hoje, muitos que realmente foram salvos, mas poucos estão experimentando o descanso da obra consumada. Muitos ainda estão peregrinando no deserto, e ainda aqueles que nem saíram do Egito. As pessoas se afastam da igreja e elas passam a ter ódio de igreja. As pessoas saem das igrejas e elas não querem nunca mais ouvir falar de igreja na vida delas. Eles não acreditam nas bênçãos espirituais da nova aliança, porque são reais. Preferem voltar a guardar a lei do que merecer algo. Até aqui eu escrevi. Aqui eu falei, agora a gente encerra para ceiar, falando da vida de vocês. Vocês me dão 10 minutos? Quem me dá 10 minutos, levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 60. Vou voltar à minha pergunta. Presta atenção agora, que isso vai virar uma chave para você. Talvez hoje seja a última vez que eu te vejo aqui. Talvez você nunca mais volte aqui. Talvez a partir de hoje, a sua vida mude de uma forma e você deixa de viver uma vida comum e começa a viver o sobrenatural de Deus. Presta atenção. Um pastor em crise. Vocês nunca vão ouvir uma igreja de um pastor pegar um microfone e abrir o coração para vocês, como vocês estão ouvindo aqui hoje. Nunca. Um pastor em crise. Meu filho, Deus, ministra isso, porque isso é o que eu tenho para a igreja. O Evangelho da Graça. 3 anos atrás. E eu começo a ministrar. Igreja lotada. 200 cadeiras lá naquele prédiozinho pequenininho. Falei, vamos precisar do Kleber Andrade agora. Se já está crescendo ouvindo esse evangelho misturado, imagina agora a graça. Vai explodir. 3 anos depois, 50% da igreja foi embora. Deixa o teste da fé. 50% da igreja foi embora. E nesses 3 anos, eu sempre falando, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Aí chega uma doida aqui, pastor. Presta atenção, irmão. Tem 3 anos que eu estou ministrando a mensagem. E Deus falou para mim assim, presta atenção, meu filho. Você vai entender agora o que está acontecendo. Ninguém consegue ficar num lugar. Essa é a frase. Ninguém consegue viver num lugar que ele não está experimentando e o que os outros estão experimentando.
falei, como assim? Aí ele me lembrou de cada pessoa. Sabe? Deus falou assim para mim. Lembra do De Bruyne? Eu falei, lembro, Senhor. Ele pediu uma casa para mim. Ele falou que ia construir uma casa para mim. Queria construir uma casa. Mas depois ele mudou a oração. E ele falou assim, me dá uma casa. E o que eu fiz? Eu falei, Senhor, deu uma casa para ele. Pois é. Lembra da Alexandra? Eu falei assim, lembro, Senhor. A patroa dela tem inveja dela. Porque ela falou que ia comprar um apartamento, trabalhando de empregada, e eu dei o apartamento para ela. Ela falou que a moto dela estava velha, e eu dei uma moto para eles, zerada para eles. Porque eles creram e eu dei para eles. Amém, irmão? Aí Deus falou assim, você lembra da Thaís? Cadê a Thaís? Eu nem sabia que ela ia estar aqui hoje. Está lá. Você lembra da Thaís? Eu falei assim, claro que eu lembro, Senhor. O que ela falou para você? Ela falou para mim que ela tinha muitos problemas na vida dela de pecado, que ela não conseguia vencer. Mas ouvindo o Evangelho da Graça, ela se libertou de todos os pecados. Deus falou assim, você lembra do Raí? Eu falei, claro que eu lembro. O que eu fiz com ele? O Senhor deu casa, deu carro, deu mulher bonita, deu filho, deu tudo. Você lembra do Paulo? Eu falei, lembro, Senhor. Você lembra do Edu, do casamento dele? Você lembra o que eu fiz com o seu filho? Você lembra da Dani? Deus falou. Eu falei, sim. Como que ela chegou na sua igreja? Morta. Morta pela religião. E o que eu fiz com ela? A mulher é uma alegria, Deus. Eu olho para ela, eu vejo alegria na vida dela. Deus falou assim, você lembra do Tiago e da Fabiana? Eu falei, lembro. Como que eles chegaram na igreja? Igual gato escaldado. Não acreditava em ninguém. E como que eles estão hoje? Falei, Deus, eu não sei totalmente, mas o que eu vejo eles fazer, que eles estão vivendo o melhor tempo do casamento deles, da vida deles, em todas as áreas. Você lembra do Israel? Eu falei, lembro, Senhor. Isso tudo eu caminhando na orla, está gravado aqui no meu celular. Falei, lembro. Como que ele te procurou na sua casa? Ele procurou para trocar de emprego, eu dei um conselho para ele, ele trocou e hoje ele ganha 4, 5 vezes mais do que ele ganhava. Pois é. Você lembra do Vandinho? Você lembra do Leandro? Do pastor Leandro? Falei, lembro. E Deus foi me trazendo as memórias, as coisas, tudo que foi acontecendo. Me perdoa o que eu vou falar aqui agora. Ele falou assim, você lembra do Roberto e da Angélica? Eu falei assim, lembro. Do que eles passaram? Eu falei, lembro. Eles perderam a filha dele. E o que aconteceu com eles? Eles se indignaram comigo. Eu falei, não, eles se apaixonaram mais pelo Senhor. Eles hoje testemunham muito mais do Senhor. Aí eu falei para Deus assim, Deus, eu não estou entendendo onde o Senhor quer chegar. Eu sei do que Deus fez na vida da Catiara. Eu sei do que Deus fez na vida do Edu, na vida da Viviane. A Viviane liga para mim. E a gente conversa, ela fala assim, pastor, Deus está me dando canções. Cada mensagem que o Senhor prega, Deus me dá uma canção. E eu falei, irmão, Deus vai levar essa canção sua para fora, para outros países. Talvez nós nem vamos cantar lá na Koinonia, mas nós vamos cantar em outros lugares. Eu poderia falar do Marcos Vinícius, eu poderia falar de tantos aqui. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo onde o Senhor quer chegar. É isso que me deixa em crise, Deus. Lembrei de você também. Chegou hoje, já está sentado na janela. Denilson, Rúbia. Falei, Deus, eu não estou entendendo. É justamente isso
que está me deixando em crise? Se são tantos milagres, se são tantos testemunhos, por que então que está acontecendo o que está acontecendo? Deus falou assim: agora eu vou te explicar por quê. E Ele me deu essa mensagem. Olha o que Deus falou. Presta atenção. Deus falou assim: tem pessoas que não suportam ficar no lugar que as pessoas estão crescendo, prosperando, sendo abençoadas, e não acontece nada com elas. Mas eu falei: mas por que não acontece? Ela falou: porque elas não creem. Elas ouvem a mensagem, mas elas não creem. Ela me fez lembrar de vocês também. Tanta gente que Deus me fez lembrar. Eles não suportam ouvir todo domingo um testemunho que eu estou vencendo o pecado, casamento está melhorando, isso está prosperando, e a vida está coisando, e elas não conseguem prosperar e não conseguem crescer, porque o coração delas está perverso. Aí Deus falou assim para mim, presta atenção: lembra de todas as pessoas que saíram? Eu falei: lembro. O que todas elas têm em comum? Eu falei: eu sei. Primeira coisa, elas saem dizendo assim: pastor, eu amo tanto o Senhor. Nós somos tão gratos por tudo que nós aprendemos aqui. O Senhor mudou a nossa vida. Mas eu queria dizer que nós estamos indo embora. Primeira coisa que todas falam é isso. Eu falei: e o que isso tem a ver? Deus falou assim: é porque elas não conseguem viver nesse... Porque quando a gente prega a graça, as pessoas acham que a gente está baixando o nível. Só que a graça levanta o nível. Como que você vive em um lugar que você ouve todo mundo, que a graça te fez vitorioso sobre o pecado, que aquele que recebeu a Cristo hoje vive como justificado, e você não consegue vencer o pecado da sua vida? Como que você vive em pecado se você está ouvindo que agora você é justo? Você não aguenta ficar ouvindo isso todo domingo. Sabe o que você faz? Deus falou: procura um lugar que ninguém prega isso, para não te confrontar, e abaixa o nível. As pessoas dizem que ama, que gosta, não vão para o mundo. Elas abaixam o nível. Elas vão para um lugar que pecar é normal. A pessoa falou para mim assim: sua mensagem da graça faz os outros pecar. Deixa eu falar para você, pode escolher qualquer mensagem que eu já preguei nesses últimos 3 anos e ouve ela do começo ao fim. Se do final você não tiver vontade de adorar mais a Deus, você vem aqui que eu vou entregar meu ministério. No final, quando você acaba de ouvir, você está cada dia mais apaixonado por Jesus. Agora, sabe o que as pessoas fizeram? Em vez delas viver no nível aqui em cima, vencendo o pecado, vivendo uma vida de santidade. Eu sou justo, eu sou justificado, eu sou justiça de Deus, meu casamento está abençoado, as finanças, eu acredito no que Deus fez, eu entro no descanso. Não, elas descem para o nível abaixo, onde ninguém, está todo mundo no mesmo nível. Pecar é normal. Deus falou para mim assim: presta atenção, você vai ceiar domingo, porque eu vou começar um novo ciclo. Sabe qual é a outra coisa em comum que tem quem sai? Sabe, Deus tratou detalhe, irmão. Ele virou para mim e falou assim: você perdeu 50% da sua igreja, não perdeu? Eu falei: perdi. Quantos por cento abaixou suas finanças da igreja? Eu falei: nem R$1. Por quê? Porque todos que saíram, a primeira coisa que eles fizeram, deixaram de ser dizimista, ofertante. Todos. Porque vai abaixando o padrão, vai abaixando o padrão. Deixa eu falar para você, se você acreditasse nessa mensagem que é pregado todo domingo aqui, sabe que hora que você estava aqui nessa igreja? 5:30. Se você acreditasse que todo domingo tem uma chave para mudar a sua vida, você era o primeiro a chegar e o último a ir embora.
Não é possível que você crê. Se você acreditasse que todo domingo tem uma chave para você ser abençoado na sua vida em todas as áreas, meu querido, você era o primeiro a chegar, você não faltava culto, você não chegava atrasado, você era o primeiro a chegar, porque você sabe que alguma coisa. Pega esses, aí Deus falou assim para mim: pega esses que eu fiz algo na vida deles, pega esses que eu trabalhei na vida deles agora, que entenderam o que é graça, pergunta a eles se eles querem sair. Quantas vezes eles chegaram para você? Deus falou para mim: quantas vezes eles chegaram para você e disseram assim: pastor, não desiste não, pastor, se sair todo mundo fica só eu e o Senhor. Essa aqui cansou de falar isso comigo. Não para, pastor, porque o que Deus fez na minha vida mudou a minha vida, pastor. Sabe quem quer sair? Sabe quem falta um culto? Coração perverso, incrédulo. Me ama essa igreja, ama o que ensina aqui, mas não ouve, não come nada do que se prega aqui. E Deus falou assim: eu vou mudar esse ciclo, eu vou trazer pessoas que têm fome do que eu tenho para ensinar. Se você está aqui dentro dessa igreja ainda e faz parte dessa geração de 3 anos, irmão, e não aconteceu nada, cuidado, você está próximo a partir também. O cara ficou 3 anos aqui, chegou com a família toda destruída. Deus restaurou a família dele toda. No outro dia mudou, foi para a igreja do lado da casa dele, como a coisa mais normal do mundo, ouvindo lei. Não tem problema não, irmão, pode ir. Tem pessoas que falam assim para mim aqui: pastor, se o senhor parar, sabe o que eu faço? Eu vou lá para a sua casa, nós vamos fazer culto lá, porque não tem para onde ir. Nós não temos para onde ir. Eu estava doente há 2 anos atrás, eu pensei que eu ia morrer. Você não sabe o que eu passei nesses 3 anos no teste da fé, irmão. Quando eu vejo um irmãozinho dizendo para mim que está desanimado, eu falo: toma vergonha na sua cara, irmão. Estava doente, quase morrendo. Essa menina chegou para mim e falou assim, essa e o Edu, chegou e falou para mim assim: pastor, o senhor não pode morrer, não tem como o senhor morrer, o senhor tem que ensinar a graça para a gente. Agora, quem não vem no culto o dia que quer, chega às 6h40, 6h30, irmão, fica em casa logo, irmão. Fica em casa logo, se você não quer crer. Sabe, Deus falou assim: eu juro que essas pessoas não entram no descanso. O leão já está morto. Né, Rafael? Rafael chegou aqui, é desses que Deus vai mandar. É da sua semente, irmão, que Deus vai mandar. Chega aqui, não tem problema, não tinha problema financeiro. Não veio para cá porque estava morrendo. Não veio para cá porque estava com problema no casamento, nada. Mas se apaixonou pela graça de Deus. Aí sabe o que Deus fez? Deu para ele o que ele nem imaginava que ele precisava. Você pensa em sair, filho? Querido, aquela porta ali, se você não crê, ela está aberta. Nós vamos ficar aqui com gente que crê. Espero que você creia. Para mim já passou. Deus já me curou. Ficar ansioso e nervoso porque fulano não veio, a igreja não veio, 2 não veio, 3 não veio. Deus já me mostrou o perfil de quem não crê. Como são os sinais de quem não crê. É impossível você viver num lugar que as pessoas estão crescendo e não acontece nada com a sua vida. Como? Aí você vai chegar e dizer: não, pastor, eu amo essa igreja, eu gosto do Senhor, mas estou indo embora. Vou procurar um lugar que eu não preciso dizer que eu sou justo. O cara ficou 5 anos comigo aqui, irmão. Comecei a pregar o Evangelho da Graça, ele foi embora, não deu nenhuma satisfação. Está lá na outra igreja. Vida cheia de pecado, a gente sabe. Em vez de vencer o pecado,
se esconde do pecado. Estou abrindo meu coração, porque Deus me tirou 1 tonelada das minhas costas. Porque Deus vai ter um novo ciclo para aqueles que creem. O que nós estamos vivendo aqui, cadê a urna de coisa lá? Me dá a urna aí dos pedidos aí. Nós vamos ceiar agora. O que nós estamos vivendo aqui. Obrigado, meu filho. Levanta a mão aqui, quem já foi abençoado esse ano com os pedidos que foram colocados aqui na virada do ano. Levanta a mão. Irmão, esse ano nós vamos dar testemunho aqui de muitos milagres. Mas Deus não quer perder ninguém. Sabe, Deus jurou para aquele povo de Israel. Mas hoje a promessa de Deus é que você entre no descanso. É que você aproveite o que Deus tem para a sua vida. Deus quer trabalhar em todas as áreas da sua vida. Sabe, quando você ceiar hoje, fala: Senhor, se tem perversidade no meu coração, perversidade aqui é incredulidade. Tem crente aqui dessa igreja que fala para nós que não é bem assim, que as coisas não são assim, que não é fácil assim. Irmão, Deus está escancarando milagres na vida das pessoas. Eu estava lá no hospital, o médico falou assim: não tem, né? Aí chegou curado. Todo dia tem milagre. Todo dia tem milagre. Comece a crer. Comece a crer, não depende de você os méritos. É mais difícil ter mérito do que crer. Crer é mais fácil. Não saia dessa igreja porque você está vendo um monte de milagre na vida das pessoas e não acontece nada na sua. Você também está propício a um milagre, irmão. Não saia como muitos saíram, dizendo assim: ah, eu amo isso aqui, mas eu estou indo embora. Não, irmão, não faça isso. Sabe, Deus quer liberar o céu sobre a sua casa, sobre a sua vida. É só você crer. É por isso que nós falamos que nós vamos ceiar hoje, sabe? Para que comece um novo tempo na sua vida, para que comece um novo tempo na sua história, para que você tenha testemunhos para contar do que Deus vai fazer na sua vida ainda esse ano. Está disponível para a gente, está disponível. Deus não tem filho favorito, Deus ama todo mundo. Agora você precisa ter fome, você precisa ter sede, você precisa ter desejo de querer isso acontecer na sua vida. Sabe, eu queria te convidar nessa noite a orar comigo, antes da gente ceiar. Queria te convidar a você ficar de pé. Só o Espírito Santo, querido, pode sondar os nossos corações. Feche os seus olhos nessa noite. Deus, nós acreditamos na obra terminada de Jesus, consumada. Deus, nós não queremos ser como aquele povo de Israel que não entrou na terra prometida. Por que eles não entraram, Pai? Porque eles não creram. Mas o Senhor disse que o Senhor tem um descanso para nós, Senhor. Esse descanso não tem nada a ver com as nossas obras, com a nossa performance. Esse descanso tem a ver com o coração que crê, Pai. O Senhor odeia a incredulidade, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nessa noite. Limpa o nosso coração. Quando nós ceiarmos aqui nessa noite, Deus, Pai, nos dá uma nova transformação. Foi o Senhor que fez o nosso coração, o Senhor pode mudar. Senhor, em nome de Jesus, ninguém precisa mais sair, Pai, porque tem milagres para todo mundo, Senhor. Tem bênçãos para todo mundo, Senhor Deus. Pai, o Senhor, ó Deus, é o dono da graça, o Senhor que deu essa graça, o Senhor que trouxe esse evangelho, o Senhor Jesus é a própria graça, Senhor. É o Senhor que tem todas as coisas para os teus filhos, ó Pai. Deus, eu oro nessa noite, Pai, para que a nossa mentalidade seja mudada nessa noite, Pai.
todo espírito de incredulidade saia do nosso coração, Pai, todo espírito de dúvida, de ansiedade, de medo, Senhor Deus, Pai, de toda a religião que foi implantada, Pai, em nossos corações, ó Pai, todos os ensinos errados que foram implantados, Pai, que nós precisávamos merecer para ter a bênção de Deus, ó Pai, que nós precisávamos, ó Pai, cumprir os mandamentos para ter as bênçãos de Deus, ó Pai, todos esses ensinos errados, ó Deus, nós rejeitamos eles em nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós queremos entrar nesse descanso, Pai. O Senhor faz uma advertência séria para a gente não endurecer o nosso coração, e nós abrimos o nosso coração nessa noite, Pai, declarando, Deus, que todos dessa igreja, dessa família são abençoados, Pai. Tem bênção para todo mundo, Senhor Deus, tem bênção, tem mantimento na casa do Senhor para todo mundo, Pai. Deus, nós nos arrependemos nessa noite, Pai, nós nos arrependemos de um coração incrédulo, Pai, quando o Senhor quis liberar a bênção sobre nós, mas nós preferimos ficar com o coração cheio de preocupações, de ansiedades. Nós pedimos perdão ao Senhor nessa noite, Pai. Nós queremos esse ano ainda, Pai, contar testemunhos do que o Senhor está fazendo em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos ser os primeiros a chegar aqui no culto, Senhor Deus. Nós queremos ser os últimos a ir embora, Senhor Deus. Nós queremos, junto com os irmãos, uns aos outros, contar as bênçãos do que o Senhor está fazendo no nosso meio, Pai, encorajar uns aos outros, ó Pai. Deus, nós oramos nessa noite, que ao ceiarmos aqui, Senhor, ao tomarmos, ó Deus, do Teu sangue, Pai, que perdoou todos os nossos pecados, ao comermos do Teu corpo, Senhor, nós entendemos que essa ceia, Senhor, Pai, ela é, ó Pai, um poder espiritual tremendo sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós não queremos só ser salvos, ó Pai, nós queremos entrar no descanso do Senhor, Pai. Nós oramos o Senhor nessa noite, Pai, para que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor vire uma chave nas nossas vidas nessa noite, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que o Senhor envie uma multidão de pessoas para esse lugar, Senhor Deus, pessoas que estão sedentas do Evangelho, Pai, pessoas que não aguentam mais sofrer com a lei, Senhor, pessoas que não aguentam mais sofrer com a religião, Senhor Deus. Nós oramos que aqui seja uma casa de bênção, Senhor Deus, que aqui seja um lugar de graça do Senhor, Pai. Deus, nós oramos, nós fechamos as portas do fundo, Pai, declaramos nessa noite, Deus, que ninguém mais precisa se perder, sair, Pai, ó Deus, porque nós entendemos que o Senhor tem um descanso para nós, ó Pai. Deus, nós levantamos as mãos nessa noite como igreja, Pai. Querido, levante a sua mão nessa noite, Pai. Nós declaramos nessa noite como igreja, que a cada domingo, Deus, esse lugar se encherá mais, ó Deus. Nós declaramos, ó Deus, que a cada semana as nossas células se encherão mais. Coloca a mão sobre essas cadeiras, querido. Coloca a mão sobre essas cadeiras. Libera uma palavra profética, Pai, em nome de Jesus. Não serão as 200 quando nós começamos, ó Pai. Serão 2.000, 5.000 pessoas que irão entrar no descanso ouvindo o Evangelho da graça, Senhor. Nós declaramos que a cada domingo, Senhor, essas cadeiras estarão lotadas, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus, que toda obra do diabo que enganou até hoje está repreendida em nome de Jesus. Que a cada semana, Pai, a cada semana nós precisaremos crescer e crescer e crescer, ó Pai. Nós declaramos os nossos parentes aqui salvos, ó Pai. Nós declaramos os nossos vizinhos aqui salvos, ó Pai. Nós abençoamos, ó Pai, e declaramos em nome de Jesus um avivamento de Deus sobre esse lugar. Quem crê nisso, diga amém e dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Vamos dar louvor. Oh, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, fale, eu sou justo. De canta, rabassuri, canta, rabassurianda.